Bom dia, irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto esta manhã. Irmãos, o Salmo 122, o versículo 1, e assim no finalzinho do versículo 4 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E no finalzinho do versículo 4 diz assim, para renderem graças ao Senhor. Esse é o nosso propósito aqui nesta manhã. Viemos aqui para rendermos graças ao nosso Deus. Amém. Então, esta é a razão porque nós saímos das nossas casas, nós estamos aqui unidos no mesmo espírito, que é louvar o nosso Deus. Então, convido os irmãos a curvarem as vossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Esta é a Tua casa, Senhor, para nós. E nós sabemos que o Senhor está presente no nosso meio, ó Pai. Agradecemos por o Senhor ter o cuidado de nos proteger durante esta semana. O Senhor nos abençoou, nos guardou, mesmo no meio desta pandemia, Senhor, nesta situação tão complicada que nós vivemos atualmente. O Senhor tem nos dado a saúde, tem nos encorajado, o Senhor Deus tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guiado, ó Pai, e isso é o conforto que nós temos, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, tudo isso vem porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso sustentador, o nosso Salvador, ó Pai. Ó Deus, ser presente neste lugar, que o Teu Santo Espírito possa estar connosco, Senhor. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos abrir os nossos corações para que o Teu Espírito possa confirmar aos nossos corações não só a Tua presença, mas também, Senhor Deus, através do que cantarmos, do que falarmos, do que for pregado aqui nesta manhã. Tudo seja para a honra e glória do Teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor, santo e justo em poder. Se quiserem ficar em pé, para a gente cantar melhor.
dia, irmão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai querido, por estarmos aqui mais uma vez, para prestar-lhe culto, ó Deus, para render-lhes louvores, ó Pai, porque Tu és digno, Deus. Só Tu és digno do nosso louvor, nossa adoração. E por isso, ó Deus, estamos alegres por estarmos aqui. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Apesar da imperfeição, ó Deus, o Teu Espírito conduz a Ti, ó Pai, com suave cheiro agradável. Obrigado a Deus por cada um presente aqui, ó Pai. Sabemos a dificuldade que temos de reunirmos a Deus em cultos presencial, ó Pai, mas nós te damos graças porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui esta manhã. Seja conosco, ó Deus, abençoa o pregador desta manhã. Que, ó Deus, ela possa estar ungido do Seu Santo Espírito, Deus, para trazermos a mensagem que sai do Teu coração. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, para aqueles que me conhecem, por favor, já comecem a orar por mim, que toda vez que eu enxergo o microfone na minha frente, isso já me deixa nervosa. Eu quero agradecer aos irmãos e ao pastor Dinê a confiança que ele coloca, investe em mim, para poder trazer para os irmãos uma mensagem do Senhor. Eu preciso dizer que eu não tenho nenhuma formação, mas eu amo a palavra de Deus, como os irmãos sabem, e já têm ouvido de mim várias vezes. E eu peço que os irmãos tenham misericórdia, porque eu amo a escola bíblica dominical. Então, quando falo, eu falo como se eu estivesse na escola bíblica dominical. Eu não sou uma pregadora, eu não prego, nem prego na parede, irmãos, mas eu amo repartir aquilo que eu já tenho aprendido na palavra com aqueles que estão ao meu redor. E hoje eu vou falar sobre serviço. Ser servo, que privilégio. Mas eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus. Amados, vocês não se importam de chegar para que eu fique mais tranquila de não estar olhando vocês de frente. Grata. Mateus capítulo 5, perdão. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16. Todos estão com suas Bíblias? Vamos lá. Eu trouxe preparado para projeção, mas nós não temos a projeção. Vamos lá. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E continua: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, nos admoesta, nos mostra o caminho. Pai, eu quero te pedir nesse momento que as palavras que venham sejam palavras Tuas, e que ela possa abençoar, Senhor, cada coração
aqui presente e aqueles que nos ouvem. Eu te peço isso não por méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nas últimas 3 semanas, a minha igreja no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem igreja aqui no Canadá e tem a igreja do Brasil, aquela de coração. A minha igreja no Brasil tem estudado sobre ser servo de Jesus Cristo e o privilégio que é poder servir. E dentre muitas coisas que nós temos aprendido nessas últimas 3 semanas sobre serviço e ser servo, é que a qualidade do nosso serviço, do nosso trabalho para o Senhor Jesus Cristo, depende de alguns fatores. Isto aqui que eu vou trazer agora é um resumo de algumas coisas que a minha professora lá, a professora de coração, amo, irmã Alice Lages, colocou para nós há mais ou menos na primeira semana logo. Ela disse o seguinte: uma coisa que faz toda a diferença na qualidade do nosso serviço é como nós entendemos o nosso Senhor. E ela disse o seguinte: existem pessoas que se dizem servos, mas que tratam o Senhor com uma distância tão grande. Alguns conseguem até se referir ao Senhor como aquele lá de cima. E ela disse, é fácil você saber quando as pessoas têm realmente intimidade com o Senhor. Uma pessoa que se dirige ao Senhor Todo-Poderoso como o lá de cima, mostra desprezo. Mostra que na realidade não conhece-o. Aí ela coloca um segundo tipo de pessoas. Ela diz assim: existem aqueles que chamam Senhor, ou a gente já vê Senhor, Senhor, mas só como uma forma de tratamento. Como eu chamo seu Manuel, seu Arthur, uma pessoa que é conhecida, eu não tenho intimidade, mas que merece respeito. É alguém. Mas esse também não é o relacionamento de um servo de Deus, de um servo de Jesus Cristo com o próprio Senhor. E ela tem ainda um outro exemplo, que ela disse que ela viu, e a gente já viu também, no espelho de um carro, dizendo assim: Deus ou Jesus é o meu patrão. E ela disse, se esse relacionamento que você tem com Jesus, se assim que você entende Jesus, o seu Senhor, você vai começar a contar suas horas de serviço. Você vai começar a exigir hora extra e achar que você merece, porque você tem trabalhado mais do que devia. Não existe essa relação trabalhista. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo não é o nosso patrão. O nosso Senhor é Deus. O nosso Senhor é o Criador do céu e da terra. É aquele que me fez. É aquele que, após o meu erro, me resgatou das garras de Satanás. Esse é o meu Senhor. E quando eu lembro quão grande Ele é, como nós cantamos agora, muda totalmente a figura. Ele não é um ser qualquer, Ele não é uma pessoa qualquer que mereça admiração, mas Ele é aquele único que merece todo o meu respeito e, mais do que isso, a adoração. Ela diz que outra coisa que faz toda a diferença no tipo de serviço que eu presto ao meu Senhor, que agora eu sei que é o meu Senhor, quem é o meu Senhor, é como eu entendo ser servo.
Bom, vamos só definir servo. Servo é todo aquele que, tendo ouvido a palavra, tendo sido tocado pelo Espírito Santo, aceitou, reconheceu-se pecador e aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Isso significa que a partir de agora eu entendo que eu sou totalmente dependente dele. Totalmente. Para a menor coisa que eu possa pensar, eu dependo dele. Deixa eu dar um exemplo que é bem ridículo, mas quando a gente trabalha com alguém, você pode fazer alguma coisa que o seu chefe não saiba? Não. Porque provavelmente se você fizer certo, ninguém vai falar nada, mas se você fizer errado, você está crucificado. Então imagina tendo um Senhor como o nosso, que sabe melhor todas as coisas. Quão mais dependente dele nós não somos. E ela diz assim, agora eu vou fazer um parênteses. Paulo, nós conhecemos Paulo. Paulo, na sua carta aos Filipenses, por favor, quem tem Bíblia, abra, porque eu gostaria de ter projetado e não posso. Filipenses 1:1. Nós vamos fazer um tour na Bíblia, tá, amados? Filipenses 1:1. Paulo se apresenta. E olha como é que ele se apresenta. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo já vem se assumindo servo do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui é que esta palavra, quando traduzida, este servo é escravo. É como se Paulo dissesse, Paulo e Timóteo, escravos do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, se a gente for lá para o capítulo 2, versículos de 6 a 8, Paulo vai igualar a forma humana à forma de servo ou escravo. E ele usa o próprio Jesus como exemplo. Ele diz o seguinte, Filipenses 2, de 6 a 8. Depois, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se fez semelhante a homens, Jesus se fez servo. E Paulo ainda continua nesse mesmo pensamento. Ele vai mais adiante. Ele lá em Romanos 6, vamos voltar um bocadinho. Romanos 6, de 16 a 18, 20 a 22, ele diz assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros. Gente, eu estou com a minha 18,
16 a 18, desculpa, vamos lá no 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Agora sim. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Mas, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dele é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, Paulo já se considerava escravo. Ele explica que o próprio Senhor se fez servo e foi obediente até a morte. Ou seja, isso tudo são exemplos. E que agora nós estamos livres do pecado para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu achei muito interessante no estudo é que ela nos faz entender essa nossa aversão à palavra escravo. E ela diz o seguinte, que a conotação negativa que nós temos de escravo é porque nós só temos em mente aquilo que tem acontecido, a escravidão nos últimos tempos, que é aquela escravidão que foi vista muito na América, onde eram só negros escravos trazidos à força da África para trabalhos braçais. A gente precisa entender que essa relação de escravatura vem de bem antes e bem diferente disso. Vocês lembram que Daniel foi levado como cativo? E vocês lembram da posição que Daniel assumiu? Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram para a fornalha, eles estavam ali, eles foram levados também como cativos. Então, essa relação de escravatura vem de muito tempo. E outra, os povos, principalmente o povo romano, os escravos romanos eram o quê? Gregos, judeus, sírios, persas. E eu preciso dizer que eles tinham uma posição, apesar de serem escravos, não serem homens livres, mas eles tinham uma posição de destaque na sociedade. Eles não eram só forçados a serviços braçais, brutos, não. Nós tínhamos médicos, advogados, qualquer outra, professores, dependendo da sua própria formação ou capacidade. Eles pareciam com os homens livres ao ponto de que, diz ela, Sêneca, o imperador Sêneca, precisou de colocar uniformes, obrigar os escravos a usarem uniformes, porque ninguém sabia mais quem era livre e quem era escravo. Os escravos, porque tinham tudo dado pelo seu patrão, o seu dono, eles às vezes tinham mais do que homens livres, que não tinham às vezes onde morar. Esse é o escravo de que Paulo fala. É aquele que não precisa ter um senhor rude, bruto, duro, mas é aquele que se entende dependente do seu senhor, o senhor bom, e que dá a ele a condição de uma vida digna.
É desse escravo que Paulo fala. O terceiro ponto que ela coloca, que ainda não é o que eu quero trazer, meus irmãos, mas é só para a gente, como nós entendemos o serviço. Infelizmente, nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, temos muitas vezes nos restringido a fazer trabalhos puramente comunitários, vamos colocar humanitários. E ela diz assim: as igrejas hoje, o que é que fazem? Vão distribuir alimentos, juntam as pessoas, leem um versículo, fazem uma oração e começam a distribuir pão. Amados, eu não estou censurando, mas o serviço do Senhor vai mais, vai além disso, vai além do prato de comida, porque amanhã a pessoa vai precisar do prato de comida de novo. Você precisa ter um acompanhamento para aqueles que você está ajudando. Então, o serviço humanitário pode ser feito por qualquer um. O serviço do Senhor, não. Só por aqueles que são do Senhor. O serviço do Senhor, esse dito colocado por ela, eu achei lindo. Ela diz o seguinte: o serviço do Senhor, ele tem uma dimensão eterna. Não é só para agora. Eu vou trabalhar a pessoa para a vida eterna. Porque Jesus, ele não está aqui para te livrar agora. Ele, quando liberta, ele liberta eternamente. Ele tem uma dimensão eterna, uma qualidade divina. E resulta em glorificação a Deus. Esses foram os pontos que ela começou, que ela tratou e que eu achei interessantíssimo sobre qual a qualidade do serviço que eu tenho que prestar como servo do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos voltar para o nosso texto. Mateus 5, 13 a 16. E eu vou usar para o que eu tenho para falar, irmãos, só pedaços do versículo na realidade. Eu vou usar vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu preciso dizer que esse texto, ele é muito conhecido. Ele é conhecido, inclusive, como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 a 7 de Mateus. É uma declaração linda. Rico, extremamente rico, em tantas mensagens. E essa partezinha que nós fomos vendo, ela faz parte do Sermão do Monte. Jesus estava em Cafarnaum, na Galileia, onde ele viveu muito tempo e passou grande parte do ministério lá. E ele vem na sequência das bem-aventuranças, relembrando que as bem-aventuranças trazem as qualidades e virtudes que são exigidas e realmente devem ser encontradas em todos aqueles que se dizem servos, discípulos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Essas metáforas são usadas para descrever a nossa missão, o serviço que nós temos como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas o que é que isso significa? Alguém já trocou o sal pelo açúcar?
sem querer, em vez de salgar uma comida, adoçou uma comida. O que foi que aconteceu? A comida foi toda pro lixo. Amados, nós precisamos entender que nós temos uma função e essa função é bem definida. Qualquer outra coisa estraga. O sal, uma das propriedades do sal é o sal não é neutro. O sal não é neutro. O sal conserva, o sal dá sabor e o sal não é neutro. Muito pelo contrário, ele é marcante. Cristão que passa despercebido não é marcante. O menor, porque nós somos em menor quantidade. O mundo sem Cristo é imenso. Mas isso não pode nos amedrontar. Isso fica até uma mensagenzinha para o grupo que está começando. O fato de nós sermos poucos não significa que nós seremos vencidos, muito pelo contrário. Se nós realmente desempenharmos a nossa função de servos como deve ser desempenhada, nós faremos tudo aquilo que o Senhor quer na medida certa. Ele não é neutro. Ele não é omisso. Nós não podemos ser omissos e marcados pelo mundo, muito pelo contrário. Nós é que precisamos marcar o mundo. A infelicidade é que hoje nós não temos desenvolvido um bom trabalho como deveríamos. Como para o Senhor. Às vezes a gente faz alguma coisa, essa aqui é a minha parte. O resto, qualquer um faça, mas esse aqui eu disse que eu faço, esse é o que eu faço. Amados, quando a gente entra num programa, num projeto, nós precisamos fazer tudo o que precisamos, e não só parte dele. O sal se dá até o fim. Você consegue ver o sal depois que você coloca na comida? Ele some. Você sabe que ele está lá, porque ele interage com tudo que está lá, mas você não vê. Assim somos nós. Nós vamos ver daqui a pouco que quem vai aparecer são as obras que glorificam o Senhor. O sal, ele tem valor na comida. Se ele estiver no saleiro enfeitando, não adianta. Crente que esquenta banco, não adianta. Quando eu penso nisso, eu penso naquela outra parábola que diz assim: um senhor saiu, foi viajar e deixou os talentos. Lembra? O último servo que não foi chamado de bom, ele enterrou os talentos que tinha. Então, amados, que nós não sejamos esses que enterram os talentos que o Senhor dá. 12 talentos são dados para serem usados na obra do Mestre. O servo no mundo, ele precisa influenciar a sociedade. Ele influencia com seu caráter, com os seus valores morais e éticos. Se nós nos calarmos, se nós formos omissos, o mal vai reinar. O sal perde a salinidade, perde o valor. E, pasmem, já naquele tempo, os romanos, eles usavam o sal que não tinha valor para tapar buraco na estrada. Só serve para ser pisado. Então, o crente que não é frutífero, de que vale? Muito pelo contrário, isso é um contra-testemunho. O crente precisa fazer
se fazer ouvir. O crente precisa fazer o seu serviço, porque a sociedade precisa de equilíbrio. O mundo precisa de luz, de vida e vida que só Jesus dá. Jesus continua afirmando: vós sois a luz do mundo. E o bonito é que, enquanto o sal dá gosto, a luz ilumina. Enquanto o sal purifica, a luz nos permite ver defeitos e virtudes. E mais do que isso, a luz mostra beleza. Enquanto o sal conserva, a luz transmite segurança. Com ela nós podemos caminhar seguros. E mais, sabendo qual é o caminho que eu devo seguir. Vamos lembrar que, quando Jesus está falando isso, vós sois a luz do mundo, a luz para eles naquele tempo era uma lamparina cheia de óleo, azeite, com um fio que ia se consumindo. O óleo se consome no processo, da mesma forma que o sal some na comida. Nós precisamos ser como a vela. A vela, ela se consome no próprio ato de dar a luz. Nós devemos mostrar amor e luz aos que nos cercam. Mas nós precisamos de entender que este amor e esta luz não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. O objetivo do escravo de Jesus, sendo sal e luz do mundo, é tão somente fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas mínimas coisas e em todas as coisas. As obras que nós fazemos, o que se vê, que as pessoas saibam que são feitas por Cristo, Cristo em nós. Aí eu volto para aquele dito da minha professora: o serviço do servo do Senhor Jesus Cristo tem dimensão eterna. Aquilo que você plantar no coração de alguém vai ficar para a eternidade. Mostrar Jesus para alguém é sinônimo de salvação eterna. Qualidade divina. Nós precisamos trabalhar como que para o Senhor eternamente. Por isso, sabendo quem é o nosso Senhor, nós precisamos nos dar de tudo. Não é só uma parte, não é só o que sobra, é tudo. Para a glorificação do nome de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, que os méritos sejam dados a Ele, que só Ele é devido, que só Ele é devido. Eu espero, irmãos, que nós possamos lembrar daquele pedacinho do versículo, todo mundo conhece 1 Coríntios 13, né? No finalzinho diz assim: no fim, esperança, fé, esperança e amor. Eu preciso dizer que há muito tempo atrás, Walter Baxendale disse que o serviço é o amor vestido de trabalho. Que a gente possa ser um servo melhor, conhecendo, sabendo a quem nós servimos, entendendo o serviço que nós temos, e que nós realmente possamos brilhar
à luz de Cristo. Salgar o mundo com o amor dele mesmo. Vamos orar? Pai de amor e de infinita bondade, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e poder meditar nela. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas de tantos que já têm no serviço dedicado, Senhor, a Ti, ensinado tantos. Eu lembro nesse momento a minha professora Alice Lages, os pastores, pastor Norton, pastor Ginê. Eu agradeço, Senhor, porque eles têm sido exemplo de servos Teus, que têm iluminado, Senhor, com as suas vidas, as nossas vidas. Eu te agradeço por isso. Mas eles são só alguns, são tantos, Senhor, muito obrigada por cada um deles. E o meu sincero pedido, nosso sincero pedido, é que nós também, Senhor, sejamos servos, dignos de sermos chamados servos Teus. Que o nosso Senhor, nosso serviço, sempre resulte em glórias ao Teu nome. Que as pessoas que nós tocamos com o nosso serviço saibam que Tu és aquele que tem transformado mesmo as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar os caminhos que Tu queres para nós. Dá-nos, Senhor, a visão exata daquele serviço que Tu tens para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o nosso comodismo e nos darmos, Senhor, de todo para o serviço que é Teu. Porque, como Tu disseste, Senhor, Tu vais ser conosco todo o tempo. E no fim nós estaremos todos juntos. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Palavra abençoada para nós essa manhã. Vamos encerrar cantando Vem derrama paz, vem derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Amém.
porque chegamos ao final de mais um culto que é devido a Ti, Senhor. Muito obrigada pelas oportunidades de rever os irmãos. Muito obrigada porque os cânticos de louvores, Senhor, tão inspirativos, nos dirigem e nos fazem lembrar, Senhor, das maravilhas que Tu tens feito e que Tu tens sido para nós. Fica conosco, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Desperta-nos, Senhor, para aquilo que temos para fazer e ajuda-nos, Senhor, a trazer no final da semana aquilo que nós temos colhido, Senhor, de bênçãos. Amém. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.